Neide do céu, você não acredita que esse povo desses meninos aí, como é que é o nome esses meninos aí, esses tal de artista de hoje em dia, esses tal desses artistas contemporâneos, eles empilham umas cadeiras assim, pegam os copinhos de plástico, bota assim no canto, vai empilhando umas coisas, junta uma traiaeira que você não tem noção nele. E quer dizer que isso é arte, mas é um absurdo, Neide. Você tinha que ver. Bom mesmo era no meu tempo que a gente olhava assim, aquelas pinturas bonitas, né? Que tem as paisagens, a gente entendia tudo. Porque você olha assim, tem as árvores, tem o lago, tem o céu, o sol, tem um monte de coisa para olhar. A gente ficava horas ali descobrindo as coisas que tinha naquela pintura. Hoje em dia, esses meninos aí da arte contemporânea botam um monte de coisa empilhada junto às cacaeiras e diz que quer dizer que a gente gula que isso é arte. Pelo amor de Deus, é um absurdo, né? Absurdo. E fala, peculiares, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cris e hoje a gente vai falar sobre esse tema polêmico aí entre a geração mais jovem e a geração mais velha, entre as pessoas mais leigas e até as mais entendidas de arte, sobre arte contemporânea. Que diabo é essa tal de arte contemporânea? E por que é tão difícil para pessoas que não entendem de arte ou pessoas mais velhas se conectar com esse tipo de arte? Como referência a esse trabalho, então, a gente vai utilizar o artigo da Natália Reis, que o meu está aqui no Kindle, que o título é o seguinte: Prática da Arte Contemporânea, uma abordagem pragmática a um novo paradigma artístico. A referência desse artigo e as referências desse vídeo estarão aqui na legenda para vocês consultarem, na descrição do vídeo, caso vocês queiram. E eu já deixo aí um beijo, um abraço especial para Rita Von Hunt aí, que me inspira a fazer essas ceninhas aí no início do vídeo. E também de mostrar as referências, mostrar o livro, né? Que a gente não tira o pensamento do ar, a gente estuda, a gente procura, a gente busca referências para trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo embasado, um conteúdo que ele sai de um pensamento científico, ele não sai da minha cabeça, do ar, né, do espaço, como muitas pessoas estão fazendo aí, e estão disseminando desinformação aí para vocês aí que estão assistindo. Então, com responsabilidade, através de um pensamento científico que a gente vem trazer informações. Então, por isso que eu também vou pegar o costume de trazer a referência, mostrar o livro, mostrar o artigo que eu estou usando para a construção desse pensamento. Além desse artigo, eu também vou utilizar algumas referências minhas do meu trabalho acadêmico pessoal, que é sobre crítica de arte, que eu também vou deixar algumas sugestões aqui, caso vocês queiram se aprofundar na discussão, no tema, eu acho interessante. Bom, então vamos lá, descobrir que diabo é esse tal de arte contemporânea. Bom, como a nossa personagem aqui no início do vídeo, a Odete, falou para vocês, o pessoal assim mais antigo, as pessoas mais leigas e algumas pessoas, né, no geral, têm uma certa dificuldade de se conectar e entender a arte contemporânea enquanto arte, né? E a gente tem uma discussão toda aí para falar sobre o que é a arte, né, que vem através lá de um pensador chamado George Colley, tem um livrinho, um livretinho assim bem pequenininho que vai falar um pouco sobre essa ideia, né, do que é arte, mas a gente vai passar um pouco sobre essa ideia, sobre os tempos onde a arte se enquadrou para chegar até onde a gente está hoje enquanto arte contemporânea. Então, lá atrás, por exemplo, na arte medieval, na arte primitiva, a arte ela cumpria um papel muito importante e muito direto na relação do ser humano com a natureza, na relação do ser humano com a sua ancestralidade, com a sua espiritualidade. Então, na arte primitiva, por exemplo, a gente tem lá as pessoas daquela época desenhando nas paredes das cavernas ou colocando lá, carimbando a sua mão na parede das cavernas para colocar, tinha todo um sentido espiritual de aprisionar, por exemplo, a alma daquele animal e tudo mais para caça. Então ela cumpria um papel importante religioso. Assim como nós vamos ter em outros períodos da arte primitiva, por exemplo, a construção de objetos que vão ser considerados artes posteriormente. Então a gente tem um pensamento aí que a arte pensando nesse período, ele vai ser considerado arte só em um
um período posterior, porque na época as pessoas não estavam produzindo arte para elas, né? Elas estavam produzindo algo que tinha sentido e valor para a sua vida cotidiana. Eram instrumentos de uso cotidiano daquelas pessoas. Já na arte medieval, a gente vai reforçar ainda mais esse caráter espiritual e religioso que a arte tem, né? Então, a arte ela vai cumprir uma função de narrativa ideológica, de narrativa filosófica, de narrativa religiosa. Então, ela vai ter esse pensamento, né, de uma construção de uma técnica, de uma construção de um pensamento virtuoso, né, que seria desmiuçar essa técnica, para você construir essas narrativas para facilitar as pessoas entenderem sobre o que se tratava, porque a maioria das pessoas na Idade Média não sabiam ler nem escrever. Né? Esse conhecimento era reservado aos religiosos da época. A gente tem um forte domínio da igreja nesse período e tal. Aqui, simplificando ao máximo essa questão da história da arte, tá, gente? A gente pode até fazer alguns vídeos mais aprofundados sobre a história da arte no futuro. E do Renascimento para frente, a gente vai ter um apelo muito forte com relação à natureza. Então, a arte nesse período, ela se preocupa com os aspectos da natureza, em representar a natureza fielmente. A gente vai ter a criação, por exemplo, da perspectiva científica do Brunelleschi. Nós vamos ter vários acontecimentos que vão fazer com que os artistas se aproximem cada vez mais da representação da natureza, né? Então, desde aí do período moderno até o modernismo, os artistas eles vão esmiuçar essa vertente da relação do homem com a natureza, da representação naturalista da forma. Então, desde o Renascimento até, por exemplo, as pinturas mais naturalistas, depois a gente vai ter, por exemplo, os impressionistas que continuam cada vez mais no pensamento da natureza, da luz. Aí nós vamos ter a fotografia, nós vamos ter várias coisas que vão chegar nesse limite da representação da natureza, né? Principalmente com a invenção da fotografia, a gente vai ter uma troca de chave dos artistas, porque eles vão parar de se preocupar tanto em representar a natureza, porque a fotografia já vai cumprir esse papel muito bem, né? Porque ela vai capturar a luz ali fielmente, da forma mais naturalista possível aquele momento, né? E os artistas eles vão começar a se preocupar e voltar o seu pensamento para a própria construção da arte. Então o que vai acontecer vai ser que os artistas eles vão pensar a arte enquanto linguagem e vão se aprofundar nesse pensamento do limite que a arte pode ter enquanto linguagem, né? Então aí a gente vai ter, por exemplo, o pós-expressionismo, a gente vai ter até o expressionismo em si, o surrealismo, onde até o abstracionismo, né? O cubismo e todos esses movimentos que vão se preocupar em pensar a arte enquanto linguagem. E daí, caminhando nesse caminho aí da história da arte, a gente vai ter a chegada de um artista que ele é assim o nosso pilar de construção do pensamento contemporâneo, tá? Ele não é considerado um artista contemporâneo, vivia em um outro período, mas ele começa a criar essa ruptura, de novo, discutir o que é ou não arte. Então, ele começa essa discussão com o famoso mictório, que é o Marcel Duchamp. Então, o Marcel Duchamp ele vai pegar num salão de exposição, que era um salão que não tinha júri, portanto, nenhuma obra poderia não ser aceita para esse salão. Lá, para entrar nesse salão, não teria esse júri criterioso. Ele ele pega um urinol, um mictório, assina seu nome com um pseudônimo, ele coloca lá, por exemplo, R. Muth, que seria o pseudônimo dele, e envia esse trabalho para esse salão de exposição. Inicialmente ninguém dá bola, ele nem é exposto, não existe um apelo assim da crítica para a discussão. Só que o objetivo do Duchamp era justamente criar essa discussão, iniciar essa discussão entre público, crítica de arte e artista.
E essa discussão ela simplesmente não inicia. Então tem todo um processo lá do Duchamp com um amigo dele que trabalhava nesse salão para que o mictório fosse exposto, e daí existe uma série de textos de divulgação sobre esse trabalho. Começa essa discussão então a partir do urinol, do mictório do Marcel Duchamp, sobre esse limite do que é ou não arte. E daí depois disso, depois desse advento do Marcel Duchamp, os artistas eles vão cada vez mais estabelecer esse limite. A gente tem os dadaístas, por exemplo, que vão trabalhar com conceitos surrealistas para trabalhar questões totalmente fora da caixa, eu diria, né? A gente vai ter, por exemplo, também artistas que vão se apropriar dessa ideia do Marcel Duchamp com o urinol, com o mictório, para trabalhar outros objetos, né? Que a gente vai chamar de objet trouvé em francês, ou de objeto encontrado, né? Para trabalhar esse limite, a gente vai ter, por exemplo, o telefone do Dalí, por exemplo, que tem uma lagosta grudada onde você atende. A gente tem também um ferro cheio de pregos posicionados. Eu vou botar algumas imagens aqui para vocês irem dando uma olhada no que eu tô falando. E a gente vai cada vez mais estabelecendo esse limite, né? Depois a gente vai ter os artistas performers, né? Que vão ainda mais no limite, dizendo então que a arte é o corpo e a arte está no corpo. E a gente vai ter a Marina Abramovic, por exemplo, que vai trabalhar com a performance nesse limite do que é ou não arte, justamente para trazer discussão sobre os pontos e aspectos que eles gostariam de discutir. E a gente tem então finalmente a chegada da arte contemporânea, onde os artistas eles vão continuar essa discussão sobre arte a partir de uma visão do hoje, de o que nós estamos vivendo hoje. Então perceba que desde lá da arte primitiva até aqui, eu fui contando para vocês o que foi arte na época, né? O que as pessoas consideravam arte na época e o contexto que essa arte estava inserida. Porém, para as épocas que eu citei até aqui, era tão claro o que era ou não arte. Por exemplo, quando a pintura a óleo surgiu lá, um pouquinho antes do Renascimento. Era claro que o que foi produzido a partir daquela época como pintura era considerado arte pela população, né? E a gente tem também muito fortemente o papel do crítico aí, que vai construindo em algumas etapas, né? O crítico não vem desde a arte primitiva, tá? Não é isso que eu disse. Mas a gente tem o papel do crítico em alguns períodos históricos, né? Justamente trabalhando essa ideia e reforçando essa mediação da arte para o público, dizendo isso é arte, isso é bom, isso é ruim e tal. E agora a gente vai observar que sempre em uma ideia de arte tinha um contexto da época histórico e social e, enfim, antropológico e tudo mais, para estabelecer o que era a arte naquele momento, tanto quanto os avanços tecnológicos que aquelas sociedades tinham, e por isso que elas entendiam e compreendiam que aquele seria o novo limite, o novo processo da arte no momento. E hoje não é diferente, tá? Só que com a arte contemporânea, a questão do contexto ela é ainda mais importante, tá? Então, a primeira forma de você compreender a arte contemporânea é entender o contexto que nós vivemos, está conectado com as realidades, com os processos que nós vivemos hoje como sociedade. Então é importante você também estar bem informado, porque se você estiver bem informado, você já vai iniciar esse processo. A Ana May Barbosa diz, por exemplo, que o museu ele é um lugar tão estranho, o museu e as galerias de arte é um lugar tão estranho para nós, porque ele expõe a nossa ignorância. E você não quer ir num lugar que você se sente ignorante. Concorda comigo? Então, às vezes a gente foge de espaços como esse, e da arte contemporânea, e dos museus e das bienais, justamente porque a gente vai lá e a gente não sente parte daquele lugar, porque a gente não entende. Tem um monte de coisa lá que não faz o menor sentido, porque não conecta com a nossa realidade.
Mas esse processo de conectar com a realidade é justamente o que os artistas contemporâneos estão buscando, é se conectar com essa realidade, tanto espacial, quanto social, quanto tecnológica e tudo mais que a gente está vivendo. Então, a ideia justamente é essa. Então, como que uma coisa que se propõe a se conectar com a nossa realidade é tão distante de nós enquanto espectadores? É justamente porque o espectador que ele vai ver a arte contemporânea, ele não entendeu o primeiro ponto da arte contemporânea. E esse vídeo é justamente para a gente aprender juntos ao que a gente precisa buscar, o que a gente precisa olhar quando a gente está na frente de um trabalho de arte contemporânea, para a gente não se sentir burro, não se sentir ignorante nesse processo e poder apreciar aquele momento e se divertir, tá? Porque eu entendo, assim, eu também não gosto de ir num lugar em que eu me sinta burro, em que eu me sinta um ignorante, um completo ignorante. Mas isso talvez seja uma falha aí do seu processo educacional, do nosso processo educacional como país, que não trabalha essas questões essas questões da arte que são tão necessárias e importantes para nós enquanto seres humanos, tá? Eu costumo dizer que a arte é aquele negócio que não serve para nada, mas sem ela a gente não vive, né? Porque ele a arte é o processo mais primal, mais íntimo, mais interno do ser humano, tá? Mas enfim, vamos lá. O que nós, como espectadores, não entendemos quando a gente vai em uma exposição de arte contemporânea e a gente se sente um completo ignorante? A primeira coisa é o contexto. E a segunda coisa é o espaço. Então, com essas duas coisas, a gente vai começar o processo de leitura de uma arte de obra contemporânea, tá? De uma obra de arte contemporânea. Então, a primeira delas é o contexto. Sabe quando você entra numa exposição e tem aquele textinho do lado na parede? É interessante lê-lo, tá? A maioria das pessoas passa reto por aquilo. Porque ali vão ter informações sobre o processo do artista que vão ajudar o espectador, o público, a entender o que acontece. E calma, não se preocupe. Esse processo de leitura do texto, ele não diz que você não está entendendo nada. É pelo contrário, ele está ali para te apoiar. Qualquer pessoa que for visitar aquela exposição, seja um crítico de arte famoso, um estudante de artes visuais ou uma pessoa totalmente leiga no assunto, deverá passar e ler aquele texto. Porque, por exemplo, eu que sou estudante de artes visuais, estou me formando agora, eu não conheço todos os artistas, eu não conheço todas as obras, eu conheço um pouco mais sobre arte, mas sobre aquele artista específico eu não conheço. E eu, enquanto estudante de artes, se eu simplesmente chegar lá e não entender nada, não conhecer aquele contexto, eu também não vou entender lufas do que está acontecendo. A única diferença é que talvez eu pegue algumas coisas ali que eu peguei justamente por causa dessa minha formação, por entender um pouco mais de arte, mas o processo, o contexto, ele é muito importante. Então vá lá e consulte o processo e o contexto daquela obra de arte. A segunda coisa sobre contexto ainda é você, depois de ter feito essa leitura, entender um pouco sobre o processo do artista, até pesquisar ele no Google, enfim. Até se você for numa exposição, às vezes é legal você pesquisar no Google, entender o que está acontecendo, entender um pouco mais sobre aquele artista. Você vai, então, se inserir naquele espaço. E daí, sobre o contexto ainda, você pode conectar o que você está vendo e o que você leu com a realidade, com aquilo que você vive, com a sua vivência cotidiana, fazer essa conexão. Depois, a gente vai ter um negócio chamado fruição, que vai acontecer no espaço. Então, portanto, o nosso segundo ponto. Quando você adentra o espaço expositivo e tem contato com aquele ambiente, você pode fruir, que é uma palavra muito bonita que a gente deveria ter aprendido no ensino médio, no ensino fundamental, e às vezes a gente acaba passando batido, tá? Mas vamos lá, o que é essa tal de fruição? É uma coisa que o Mário Pedrosa chama, Mário Pedrosa é o crítico de arte que eu estudo, tá? Ele vai chamar de experiência estética, e tanto ele quanto o Roger Fry. De novo, as referências estarão lá na descrição do vídeo, consulte lá depois. Chegou no espaço expositivo, digamos que eu tô aqui no espaço expositivo, eu vou apreciar essa obra de arte aqui, que é a minha câmera. Aí eu chego e eu vou fruir sobre essa obra de arte. Então, é você se libertar das suas barreiras, baixar um pouco a sua guarda e se permitir
absorver. Simplesmente isso. Para na frente da obra de arte e olha. Baixa um pouco as suas barreiras. Tem uma coisa que a gente faz muito assim, diretamente quando a gente vai observar uma obra de arte, que é tentar elencar o que você acha. Porque o ser humano ele tem a necessidade de se apoiar. Né? Igual quando a gente olha para as nuvens do céu, por exemplo, e a gente fica tentando procurar formas, é uma tendência natural do ser humano, uma barreira que a gente cria para tentar se apoiar. Baixa essa barreira, não tenta procurar formas, procurar caçar coisas, simbolismos, significados dentro daquela obra. Baixa essa guarda, vai lá e absorve, sente o que está rolando, olha para aquilo. É muito importante também a gente não olhar coisas que não estão na obra de arte. Às vezes, igual eu falei, né? Às vezes a gente fica caçando coisas e simbolismos e imagens e figuras que às vezes nem estão ali. Então, antes de qualquer coisa, olha o que tem ali, a materialidade, o material. Então, se eu estiver olhando aqui para minha câmera, por exemplo, digamos que eu já fiz o exercício de ler o que esse artista maravilhoso quis propor com essa obra aqui, e eu vou agora observar. Então, eu vou olhar para a materialidade. Então, tem uma câmera, ela está pendurada na diagonal, ela é preta, ela tem algo escrito Zenith, ela está meio velha, meio gasta, né? Ela tem uma sombra projetada aqui atrás na obra. Materialidade, é simplesmente o que está ali. E o que vem para você a partir disso, a partir lá da sua realidade, daquilo que você está vivendo. Então, processo, contexto e espaço. Então, dentro desses 3 pilares é que a gente vai começar a compreender a arte contemporânea, que a gente vai começar a se inserir no meio dela. Eu espero que eu tenha te ajudado um pouquinho aí a compreender o que rola nessa ideia de arte contemporânea. Esse foi o vídeo, ficou um vídeo grande pra cacete de novo, mas é isso aí, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, e se você ficou com alguma dúvida, esse vídeo ele é complexo, ele não é um vídeo simples, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, como eu sempre faço, e se aí ficar muitas questões, eu posso fazer um outro vídeo respondendo as perguntas sobre esse tema. Tá bom? Então falou, até a próxima!